Olá! Essa aula é a aula de estética em odontopediatria. É uma aula bem interessante porque falar de estética para o público infantil é falar de uma interpretação, né? Na verdade, nós temos pouca documentação e pouco embasamento, assim, isso mais nos últimos anos na literatura, de como funciona a percepção estética nas crianças. E é claro que quanto mais jovem for essa criança, mais difícil é o entendimento da estética como um todo. O que a gente sabe, né, atualmente da autopercepção dentro de uma visão de autoestima nas crianças é de que certamente o sorriso, né, ele é um meio de desenvolver relações e autoestima. A criança é muito espontânea em relação ao seu sorriso. Ela dificilmente reprime esse sorriso, né? Então, quando uma criança deixa de sorrir em função dos seus dentes, certamente existe um comprometimento muito importante em relação à vergonha, né, e a negação que a criança tem em relação à sua autoimagem. Alguns estudos mais recentes, assim, dos últimos 4 a 6 anos para cá, vem mostrando uma autopercepção muito mais precoce do que se previa. Então, as crianças já de 2 a 3 anos de idade, como mostra esse estudo de 2008, já identificam o seu corpo e a sua semelhança com os seus pares. Então, uma criança consegue perceber se ela é mais gordinha, digamos, se ela é menor, né? Ela tem uma percepção da cor do seu cabelo, ela tem uma percepção da presença de dentes, então ela tem uma auto-percepção muito mais elaborada do que se supunha há anos atrás. E muitas crianças, elas podem ter inúmeras razões para não sorrir, porque o sorriso é a manifestação mais genuína, né, da alegria da criança, e a criança ela é muito transparente. Então, certamente, inúmeras podem ser as causas, né, emocionais que justificam a dificuldade de expor o seu sorriso. Quando a gente pensa em odontologia e por prevalência de doença, certamente a doença cárie é a maior responsável pela repercussão na estética dos dentes descidos, né? Então, uma criança quando tem uma destruição coronária, né, ou uma lesão extensa de cárie, isso fica muito evidente para ela, né, mesmo ela sendo pequenininha, por volta dos 3, 4 anos, e para os seus pares, para os seus iguais, né. As crianças que não têm filtro, né, nomeiam com facilidade e apontam: "O que que tem ali? Tu tem um buraco, tu não tem dente, o bicho comeu teu dente", então isso faz parte do universo infantil. E a gente vê, né, em casos de cárie da primeira infância, acometimentos importantes de lesões de cárie que justificam uma repercussão estética que nos salta aos olhos, né, que a nós chama atenção. Aqui, por exemplo, uma criança que teve, então, a cárie da primeira infância e junto com um pouco de bruxismo, ela foi desgastando esses dentes e esses dentes, então, que ficaram de dimensões bem restritas, eles certamente não contribuem para a estética, tanto em relação à cor, à forma, à dimensão e o desgaste importante, né? Mas vocês podem ver pela espontaneidade desse sorriso que esse menino não se constrange dos seus dentes, né? Então, isso pode ser muito particular, muito individualizado em relação a essa percepção. Muitas vezes, lesões que para nós são extremamente importantes, como essas lesões proximais do dente 51 e 61, podem ser imperceptíveis para as crianças, né? Muitas vezes os dentistas, inclusive, chamam até mais atenção a mordida aberta, por exemplo, do que até mesmo a dimensão das lesões de cárie. Não é raro nós atendermos crianças nessas condições que os pais não identificaram lesões cariosas nesses dentes. Então, é claro que a estética depende de toda uma autopercepção.
obviamente, de crenças, valores e condições socioeconômico-culturais, né? E isso, certamente, quanto mais jovem for o indivíduo, mais difícil é identificarmos a repercussões de lesões de cárie não tão importantes. O trauma dental também pode ser uma questão importante na odontopediatria em relação às suas repercussões da estética. Então aqui a gente tem uma criança que teve um trauma nos dentes 61, que vocês podem observar uma alteração de cor e uma leve fratura na incisal, uma intrusão importante do dente 62, certo? E uma intrusão também do dente 51 e 52 de menor dimensão. Então, talvez, assim, traumas que a nós aqui numa foto, nessa magnitude, fique muito evidente, para as crianças pode não ser evidente. Né? Os traumas também incorrem, assim como perdas de estrutura, como tem esse dente 51, mas também alteração de cor. E dependendo daí do nível de acuidade, de valor dessa família, a família pode buscar o atendimento em função da alteração de cor, né? Isso é relativamente comum. A ausência de um dente, como no caso de avulsão, aqui um trauma mais severo, também é um motivo de repercussão importante, né? Então, muitas vezes a criança chega na iminência do trauma, né? Diante de uma luxação, uma extrusão, né? Do dente 61, e certamente isso tem uma repercussão importante naquele momento. Casos, por exemplo, de avulsão, essa menina perdeu 51 e 61, podem ou não ser importantes, né? Dependendo do contexto. Muitas vezes, se ela tem um irmão que já está na fase de troca dentária, por exemplo, ou faz parte do cenário social a qual ela é pertencente, crianças que estão com janelinha, porteirinha e, portanto, esfoliando dentes, isso pode ser uma questão até de aquisição, né? Eu cresci, eu sou tão grande quanto, então nem sempre tem uma repercussão negativa. Um outro fator que pode ter um impacto importante em relação à estética são os defeitos de desenvolvimento, os defeitos de esmalte, né? Aqui a gente tem um defeito importante, né? O que a gente observa aqui? Uma fusão, né, entre o dente 81 e 82, certo? Que pode ou não ter uma repercussão estética. Aqui, a mim chama muito mais atenção a mordida aberta do que a fusão, por exemplo, até porque os incisivos inferiores nem sempre são tão evidentes no sorriso. Essa foto aqui tá com o afastador, né? Outra alteração importante, né? Então, além dos defeitos de esmalte, como a gente pode ver nesse paciente aqui, que já mostra então esses defeitos acastanhados, né? Mas que certamente muitas vezes se confundem com cárie também, aqui tem a associação de ambos. Mas outra alteração importante são as maloclusões. Então, as maloclusões podem ser questões que interferem na estética do sorriso de forma bastante importante. A semana passada eu tive uma mãe que procurou em função de que a queixa dela é: minha filha sorri e não mostra os dentes. Né? O que acontece com esse sorriso que uma criança sorri e não mostra os dentes? Né? Eu tenho, então, dentes que estão fora de posição do arco em função da presença de um hábito de sucção, como era o caso aqui, essa menina chupava bico. Certo? Então, isso, se a gente perpetuar esse hábito, né, até idades mais avançadas, como é o caso aqui de uma criança com dentição mista, na presença de dentes permanentes, a gente tem já um defeito ósseo, não é mesmo? Essa maxila, ela tá curva, ela tem uma atresia, um prejuízo de crescimento vertical. Então, quando a gente pensa em estética, certamente a gente tem que pensar no que a gente tá falando, qual é o alvo da nossa questão, certo? Do ponto de vista epidemiológico, certamente a nossa grande questão, né, em termos de Brasil, é cárie. Certo? Cárie é a questão mais importante que repercute em prejuízo estético para as crianças. E, portanto, né, nós que trabalhamos com crianças vamos ter uma rotina
em relação a procedimentos de dentes anteriores cariados. E no Brasil, inclusive, essa é uma grande demanda. Esse é um estudo aqui americano, que mostra que crianças entre 2 a 4 anos têm 16% de envolvimento de lesões em dentes anteriores, 29% entre 6 a 8 anos, e tem uma redução em crianças de mais de 12 anos, porque esses dentes são esfoliados. Então, isso mostra a importância dessa questão. Então, nós podemos ter diferentes causas que justificam o comprometimento estético quando a gente fala em, né, autopercepção na odontopediatria. E a gente vai dar a continuidade a esse tema nas aulas sequenciais.